E o atacante Matheus Pereira do Al Hilal virou alvo de um grande leilão entre clubes brasileiros. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa história e fala sobre o Palmeiras, que reabriu conversas para ter Jean Lucas, atleta que pertence ao Mônaco. Quero te atualizar sobre o Corinthians depois da derrota na estreia. Timão pensa em contratar reforços para já? Fala ainda sobre o São Paulo, com um domingo bastante ruim. Quero te atualizar sobre Poveda, artilheiro da Série B, que já tem um novo clube de forma oficial. Preciso te contar sobre o Cruzeiro, com mais um chapéu sofrido. Tem as últimas do mercado. Rames Rodrigues pode pintar reforço como reforço do Vasco. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e queria desejar excelente semana para todos. Sem perder tempo, só pedir para, se curtirem o vídeo, deixarem like e se inscreverem no canal, juntando-se a uma galera de 1.260.000 pessoas. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Parimatch, a casa de apostas esportivas que acaba de se tornar patrocinadora master do Botafogo, acordo de 55 milhões de reais por 2 anos. E na Parimatch você consegue apostar nessa segunda-feira. Tem campeonato italiano com Empoli e Sampdoria, tem ainda nessa segunda-feira no campeonato espanhol Cádiz e Elche, e a rodada da Premier League que começa na quinta com várias partidas extremamente interessantes. Mas na terça-feira já tem também campeonato carioca com Fluminense e Nova Iguaçu. No Paulistão, Corinthians e Água Santa se enfrentam na quarta-feira. Já vai pensando nos seus palpites. E não esquece, apostar na Parimatch é super simples, é só pegar o link que está no comentário fixo ou apontar seu telefone celular para o QR Code que está na tela. Só lembrando que na Parimatch você tem a possibilidade de usar o computador ou o aplicativo no seu próprio telefone celular. Isso sem falar nos depósitos, os menores do mercado. Você consegue fazer apostas a partir de R$1. Tem ainda o atendimento ao cliente 7 dias por semana, 24 horas por dia. Não perca tempo, agora mesmo. Faça seu cadastro por lá usando o link que está no comentário fixo ou então apontando seu telefone para o QR Code, preencha todas as informações e não esqueça de usar o código bônus que é Nicola. Dessa maneira você passa a ter 100% de bônus no valor do seu depósito. Vem se divertir comigo na Parimatch. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo, que enfiou 4-1 na Portuguesa na estreia do time principal no Campeonato Carioca. Queria destacar a presença de torcedores. Mais de 52 mil pessoas estiveram no Maracanã para uma arrecadação bruta de R$1.600.000. Outra coisa que chamou a atenção nesse jogo, comportamento do torcedor, que na partida anterior havia feito uma homenagem ao Zico, mas atacado Pelé e Maradona. O Zico não gostou, pediu que esse canto deixasse de existir, e a torcida do Flamengo fez uma reedição da música, que falava dessa seguinte maneira nesse domingo: Zico, 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 Gabigol é artilheiro, Adriano imperador. Espero que vocês me perdoem pela falta de capacidade para cantar, mas era só para vocês entenderem o contexto da música. Quero falar agora sobre o São Paulo. Gabriel Neves, volante uruguaio contratado por $1.700.000 na virada do ano, nem sequer sentou no banco de reserva no jogo do São Paulo, estreia contra o Ituano. Tudo por causa do limite de estrangeiros. O Rogério Ceni preferiu, por exemplo, levar o Orejuela, que ficou no banco, nem foi utilizado. Já o Gabriel Neves acabou cortado até do banco de reservas. Para completar, contar que o São Paulo também levou grande público ao Morumbi, mesmo com fortes chuvas ao longo do domingo. 45 mil torcedores assistiram ao 0-0 diante do Ituano. A última do giro de notícias, contar que o Barcelona é o mais novo campeão da Supercopa da Espanha, venceu o Real Madrid por 3-1. Placar bastante justo, o Barcelona foi melhor do que o Real Madrid, resultado que fez muito torcedor do Flamengo se animar com a possibilidade de título mundial. A gente pode ter Flamengo e Real Madrid se enfrentando em 11 de fevereiro na decisão do Mundial lá em Marrocos. Bora de notícia. Gabriel Poveda tem um novo clube. Já havia adiantado para vocês ao longo da semana passada que a única proposta oficial era do Grupo City para levá-lo para o Bolívar. O acordo foi fechado durante o fim de semana. Poveda embarca nessa segunda-feira para a Bolívia, onde passa por exames médicos e assina contrato de uma temporada. Ele vai por empréstimo com obrigação de compra por parte do Grupo City,
caso bata algumas metas, entre elas marcar 20 gols ao longo da temporada. Cheguei a conversar com o Poveda, que está animado com o desafio de jogar Libertadores da América e ir para o clube mais organizado da Bolívia e ainda com respaldo do Grupo City. Poveda, que como artilheiro da Série B pelo Sampaio Corrêa, teve algumas sondagens de clubes brasileiros que acabaram não se transformando em propostas nas últimas semanas. Bora falar sobre Matheus Pereira, o atacante que virou o mais disputado no mercado brasileiro nas últimas semanas. Você já ouviu falar sobre ele? Saiu muito cedo do Brasil, jogou, por exemplo, em Portugal, fez sucesso na segunda divisão do futebol inglês, vestindo a camisa do West Brom, até que foi comprado no ano passado pelo Al Hilal da Arábia Saudita por 18 milhões de euros. E esse atacante, que é pretendido há bastante tempo pelo Botafogo, passou a ser alvo de alguns outros clubes. Cruzeiro, nos últimos dias, também fez contato. Existe a especulação de que o Vasco e agora o Palmeiras também monitoram a situação do atleta. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, como é que os clubes brasileiros imaginam que vão contratá-lo do Al Hilal depois que o time saudita gastou 18 milhões de euros? Pois bem, é que de acordo com a imprensa saudita, o Matheus Pereira já entrou com um processo pedindo a rescisão do contrato contra o Al Hilal, isso porque o clube saudita teria atrasado 3 meses de salário. Se isso de fato ocorrer e o Matheus Pereira ficar livre no mercado, é natural que ele volte ao futebol brasileiro, e esse leilão, que hoje conta com 4 clubes, certamente vai aumentar, até porque é um jogador extremamente jovem, 26 anos de idade, com características das mais interessantes: veloz, bom driblador, excelente finalizador, tem uma perna esquerda extremamente capaz. O grande problema é a parte financeira. Ele ganha pouco mais de 3 milhões de reais por mês na Arábia Saudita. Para voltar ao Brasil, certamente vai precisar ganhar menos, mas não acredito que ele aceite qualquer oferta inferior a 1 milhão de reais por mês. E aí, tá interessado? Hora de falar sobre o Cruzeiro, que está bem perto de tomar mais um chapéu. A Raposa tinha negociações para lá de avançadas com Bruno Valdez, zagueiro paraguaio de 30 anos de idade, que desembarcaria na manhã dessa segunda-feira em Belo Horizonte para passar por exames médicos e assinar contrato por 2 temporadas. Até as passagens já haviam sido enviadas pelo Cruzeiro, mas durante o fim de semana o Boca Juniors apareceu, fez uma proposta salarial melhor, um tempo de contrato superior aos 2 anos oferecidos pelo Cruzeiro, e o Bruno Valdez desistiu de vir ao Brasil. Vai embarcar para Buenos Aires, onde vai passar por exames médicos para fechar com o Boca. Não é a primeira vez nessa janela de transferências que o Cruzeiro fica bem perto de contratar alguém e perde o jogador. Aconteceu com o Christian, que quase foi parar no Bahia, acabou reprovado nos exames médicos e voltou para o Atlético Paranaense. Aconteceu também, por exemplo, com o Raul Gustavo, zagueiro que pertencia ao Corinthians, estava para ir para o Cruzeiro e hoje é jogador do Bahia. Quando você não tem muito dinheiro para investir, você acaba correndo esse tipo de risco. Só é importante lembrar que o Valdez, o pai dele e seus empresários, durante toda a semana passada, admitiam um acordo com o Cruzeiro, que nada mais fez do que aguardar a chegada do atleta. Para azar dos dirigentes cruzeirenses, o Boca Juniors apareceu com uma proposta melhor e acabou levando. Se o Bruno Valdez não vem, Gilberto está cada vez mais perto de virar reforço do Cruzeiro. Já contei para vocês que entre o clube e o atacante está tudo certo: salário, tempo de contrato, luva. Falta apenas a liberação do Al-Ahly, que nesse domingo jogou um amistoso contra um time chamado Diba, o mesmo time que levou recentemente os ex-cruzeirenses Pedro Castro e Edu. O Al-Ahly venceu por 5-0, só que o Gilberto nem sequer foi utilizado nesse amistoso. E o Corinthians terá reforços ou não? Essa pergunta se tornou ainda mais importante depois da estreia bem ruim do Timão no Campeonato Paulista, derrota por 1-0 para o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Vale a lembrança de que o Timão não contou com 9 jogadores, entre machucados, suspensos, atletas em recuperação física, enfim, time bastante alterado, mas que jogou bem pouco e mereceu ser derrotado pela equipe de Bragança Paulista. Vou falar sobre reforços, quero trazer uma informação que eu ouvi de uma fonte. Antes, só contextualizar: Roger Guedes, atacante do Timão, titular na partida desse domingo, reclamou da pressão que já existe em cima da diretoria e também do Fernando Lázaro, novo técnico. O Guedes disse o seguinte, abre aspas: com o Vitor Pereira perdemos aqui para o Bragantino por 1-0 e não teve essa pressão. Vamos dar nosso melhor para o Fernando Lázaro, um cara sensacional. O dia a dia está muito leve, diferente de 2022, não preciso esconder isso de ninguém, fecha aspas. Cansei de dizer para vocês que o Roger Guedes, que o Fagner, entre outros atletas, não gostavam do VP.
Fernando Lázaro bastante querido, resta saber se o Lázaro terá a capacidade de fazer com que esses jogadores evoluam taticamente. Para completar, vai ter reforço no Corinthians? Timão está atrás de novidades? Resposta que eu ouvi de uma pessoa super importante do Corinthians é a seguinte, abre aspas, nesse momento é bem difícil chegar a algum reforço. O Corinthians vai aguardar pelo Coutinho até o dia 31 de janeiro, torcendo para que não existam propostas de clubes ingleses ou da Europa pelo meio atacante que pertence ao Aston Villa. O Coutinho jogou nesse final de semana apenas 9 minutos na vitória do Aston Villa contra o Leeds United no campeonato inglês. Acho pouco. Para mim o Corinthians precisaria de um atacante de velocidade, de mais um zagueiro, de lateral, enfim, bastante coisa, mas o Timão não parece muito preocupado em melhorar seu elenco. Bora de informação importante sobre o Palmeiras. Jean Lucas, volante que pertence ao Mônaco e que quase foi parar no Verdão numa troca com o Danilo, segue na pauta do Palmeiras. Cheguei a contar para vocês na semana passada que com o acerto do Danilo para o Nottingham Forest a chance de o Jean Lucas ser contratado deixaria de existir, mas o Abel Ferreira está bastante empolgado com a chance de contratar o atleta ex-Flamengo e Santos e pediu à diretoria que tentasse um acordo com o Mônaco, seja por empréstimo ou em definitivo. Durante o fim de semana, o Palmeiras resgatou as conversas com o clube francês, tentando mostrar que seria interessante para o Mônaco que o Jean Lucas viesse por empréstimo. Até porque por lá ele não atua desde 27 de outubro, não vai para o banco de reservas desde 3 de novembro, completamente fora dos planos do Mônaco. Jogador que, se fosse contratado pelo Palmeiras na troca pelo Danilo, estaria avaliado em 5 milhões de euros. Mais barato, por exemplo, do que o Matheus Henrique, volante ex-Grêmio, que hoje no Sassuolo vale 10 milhões de euros. Na Itália chegaram a especular que o Palmeiras ofereceu 6 milhões de euros por um percentual inferior ao 100% e que o Sassuolo estaria cogitando aceitar essa proposta, enfim, em meio às negociações. Jean Lucas, Matheus Henrique são algumas das alternativas. O Palmeiras tem pressa para fechar com esse volante para substituir o Danilo o mais rápido possível. E esse papo de que James Rodrigues pode pintar como reforço do Vasco, torcedor cruzmaltino super empolgado com a chance de uma cereja do bolo. A informação que eu tenho é de que James Rodrigues é praticamente impossível. Nesse momento não há nenhuma chance. O meio atacante colombiano, hoje com 31 anos de idade, tem contrato com o Olympiacos até a metade do ano e vive boa fase por lá. Por exemplo, a vitória do time dele nesse domingo contra o Ares por 1-0 teve assistência do James Rodrigues, que já soma na atual temporada 15 jogos, 3 gols e 4 passes para gol. Por lá o colombiano ganha na casa de R$1 milhão por mês. Existem vários atletas no futebol brasileiro que ganham mais, mas recentemente o Paulo Brax, o executivo de futebol da 777 do Vasco, afirmou que não conseguiu contratar o Paulinho, ex-jogador do próprio Vasco, que fechou com o Atlético por causa de cifras parecidas a essa. Só para completar, o James tem contrato com o Olympiacos até a metade do ano, ou seja, já poderia assinar um pré-contrato. Mas está bem claro entre as partes que existe a possibilidade da prorrogação automática do contrato. Então, você, torcedor vascaíno, não se empolgue com o James Rodrigues. A chance de sua contratação hoje é bem pequena. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo com um domingo bastante complicado. Primeiro no Campeonato Paulista, estreia em casa diante de 45 mil pessoas, empate em 0-0 contra o Ituano, repetindo problemas da temporada passada, um time que finalizou mais de 20 vezes, só 4 no gol. Insistiu com o chuveirinho durante boa parte do segundo tempo e o filme se repetiu até na entrevista coletiva, quando o Rogério Ceni se eximiu de culpa e passou a responsabilidade para os atletas e também para a diretoria, afirmando que não tem pontas no seu elenco. Rogério, todos os reforços do São Paulo para a temporada contaram com a sua aprovação, inclusive os 12 que foram embora tiveram a sua impressão digital. São Paulo hoje tem pontas, Marcos Paulo, Pedrinho, Wellington Rato, todos utilizados, são jogadores com essa característica e contratados a seu pedido. Depois, além desse empate, com gosto de derrota e muita chuva para o torcedor que foi ao Morumbi, o tricolor ainda foi eliminado da Copa São Paulo de Juniores à noite em Marília, perdeu de virada para o América por 3-1. São Paulo ainda chegou a abrir o placar, tomou 1-1, 2-1, 3-1 e escapou de uma derrota ainda pior graças à falta de pontaria dos jogadores do América. Outra eliminação precoce do tricolor na Copa São Paulo de Juniores. Vale também resgatar que vários atletas do tricolor que pertenciam ao Sub-20 foram integrados ao time principal, acelerando esse processo de promoção dos atletas para o time de cima e enfraquecendo a equipe da Copinha. Bom, pessoal, não é essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa semana. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com mais notícias. Abraço, tchau!